O sopro destas diferentes conchas se tornou tumultuoso e assim, vibrando tanto no céu como na terra, despedaçou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Sagoshodartarashtranam hridayani vyadaraya navasha pritivinchaiva tumulobhyanunadajam o Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 1, verso 19. Quando Bhishma e os demais, no lado de Duryodhana, sopraram suas respectivas conchas, não houve estremecimento de coração da parte dos Pandavas. E a pessoa sente, né, Bhima, quando vai ver a viola em caco, né? É o caso deles, quando Krishna e as pessoas que estavam do lado de Krishna sopraram suas conchas, eles já sentiram que a coisa ia ficar feia para o lado deles. Inimigo de Deus, não é nada bom se tornar inimigo de Deus. É fracasso na certa. Tá, lê mais e fala menos, já começou a dar bronca. Então, quando Bhishma e os demais no lado de Duryodhana sopraram suas respectivas conchas, não houve estremecimento de coração da parte dos Pandavas. Estas ocorrências não são mencionadas, mas neste verso particular está mencionado que os corações dos filhos de Dhritarashtra se destroçaram com os sons vibrados pelo grupo dos Pandavas. O som da vitória já estava do lado dos Pandavas, até isso. Isto se deve aos Pandavas e à sua confiança no Senhor Krishna. Aquele que se refugia no Senhor Supremo Krishna não tem nada a temer, mesmo em meio à maior calamidade. Isso aqui é uma máxima, deixa eu printar. Fé significa confiança inabalável em algo sublime, Deus, Krishna. É uma fé consciente, não é uma fé cega. Fé cega ajuda, mas não resolve, né? Fé cega não é nada bom. É igual dúvida cega. Tem gente que duvida de tudo. Tem gente que não acredita em nada. Tem gente que acredita em tudo. Tem para todos os gostos. Mas a fé sólida é a fé com filosofia. E filosofia védica, não filosofia especulada. Porque as filosofias especuladas enchem cada vez mais as pessoas de dúvidas. Aí chega ao ponto que a pessoa fala, não sei mais quem está certo, quem está errado, eu não sei mais no que acreditar. Ao invés de ter certezas, se enche de dúvidas. Fala mais, fala menos. Nossa, hoje a gente já começou no começo do programa, já começou a dar bronca. O tempo e a maré não esperam por... De novo. O tempo e a maré não esperam por ninguém. Então, lê mais e fala menos, tá bom. Ó rei, nesse momento Arjun, o filho de Pandu, que estava sentado em sua quadriga, a sua bandeira marcada com Hanuman, apanhou seu arco e preparou-se para atirar suas flechas, olhando para os filhos de Dhritarashtra. Ó rei, Arjun então falou estas palavras para Rishikesha, que é outro nome de Deus, outro nome de Krishna. A batalha estava para começar. Essa batalha aconteceu por volta de 5.000 anos atrás. A batalha estava para começar. Compreende-se da afirmação acima que os filhos de Dhritarashtra estavam mais ou menos desanimados pelo inesperado arranjo de força militar dos Pandavas, que eram guiados pelas instruções diretas do Senhor Krishna no campo de batalha. Eles acharam que a guerra seria moleza, né? Porque eles tinham o poder na mão. Geralmente assim, né? Quem tem o poder na mão se orgulha e dança, subestima os inimigos.
Então é o caso dos filhos de Dhritarashtra. Aqui, ó, como o Prabhupada está explicando aqui, ó. Compreende-se da afirmação acima que os filhos de Dhritarashtra estavam mais ou menos desanimados pelo inesperado arranjo de força militar dos Pandavas, que eram guiados pelas instruções diretas do Senhor Krishna no campo de batalha. Escolheu o lado errado, né? O lado errado é o lado que fica contra Deus. O emblema de Hanuman na bandeira de Arjuna é outro sinal de vitória, porque Hanuman cooperou com o Senhor Rama na batalha entre Rama e Ravana. E o Senhor Rama saiu vitorioso. Inclusive esse desenho tem no YouTube. Esse desenho de Ramachandra, o Ramayana. Isso aconteceu por volta de 2 milhões de anos atrás. Está no nosso site, né, Bimala? Quer ver? Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link LHK, Links Hare Krishna, LHK. Você clica ali, vai na letra D de desenho, está lá desenho de Rama. É desse jeito que está? Não lembro, Bimala. Depois fala, depois esquece. Deixa eu ver lá. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Espera um pouquinho só. É rapidinho. 2 palitos. Depois fala. Tá bom, depois fala. Se lembrar, né? Minha cabecinha é de pano e a tua é de vento. Vai ser difícil lembrar, hein? Tá bom, então vou continuar a ler aqui. O emblema de Hanuman na bandeira de Arjuna é outro sinal de vitória, porque Hanuman cooperou com o Senhor Rama na batalha entre Rama e Ravana, e o Senhor Rama saiu vitorioso. Agora, tanto Rama como Hanuman estavam presentes na quadriga de Arjuna para ajudá-lo. O Senhor Krishna é o próprio Rama, e onde quer que esteja o Senhor Rama, o seu eterno servo Hanuman e sua eterna consorte Sita, a deusa da fortuna, estão presentes. Por isso, Arjuna não tinha por que temer absolutamente nenhum inimigo. E além de tudo, o Senhor Krishna, o Senhor dos sentidos, estava pessoalmente presente para dar-lhe orientação. Assim, Arjuna tinha à sua disposição todos os bons conselhos quanto à execução da batalha. Em tais condições auspiciosas arranjadas pelo Senhor Krishna para o seu devoto eterno, encontravam-se os sinais de uma vitória segura. Na conclusão do Bhagavad Gita fala isso, né? Onde estiver Krishna, onde estiver o devoto de Krishna, ali haverá opulência, vitória, moralidade e uma lista de benefícios que não acabam mais. Já parei de falar. Você fala que eu atraso o programa? Já parei. Nossa. Para adiantado, toma bronca. Para na hora certa, toma bronca. Para depois, toma bronca. Essa vida de cachorro bailarino não é fácil, não. Nayana, obedece à autoridade, Nayana. Senão você vai ter que obedecer uma mulher. Cá estou eu. E as pessoas vestidas de laranja dando risada. Eu sou você amanhã, viu? Eu sou você amanhã. Vai rindo, vai rindo. Onde eu estava, hein? Alemães fala menos, tá? Perguntas perfeitas, respostas perfeitas. Ia começar o capítulo, outro capítulo, né? Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Onde nós paramos, hein? Capítulo 9. Ia começar o capítulo 9. Você viu aquele vídeo que eu te mandei? O médico receitando um remédio?
Tá, não é para falar nessas bobagens, não é para falar aqui. Tá bom, sim, senhora. Mas é verdade aquilo lá. Onde eu estava? Em capítulo 9. Está aqui, ó. Perguntas perfeitas, respostas perfeitas por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então vamos lá. Capítulo 9. Decidindo sobre o futuro. Bob fala: recebi sua amável carta aproximadamente há uma semana. E Prabhupada fala: você é um rapaz muito inteligente, de forma que você pode tentar compreender esta filosofia, a qual é muito importante. Veja quanta energia as pessoas estão desperdiçando em troca de gozo dos sentidos. Elas não sabem o que acontecerá na próxima vida. Embora exista uma próxima vida, os tolos são ignorantes de que esta vida é uma preparação para a vida seguinte. A educação moderna e suas universidades estão completamente em escuridão quanto a este conhecimento tão simples. É um fato, produz sexopatas, toxicômanos e outros malucos. Matadores da alma, né? Que os devotos falam, matadores da alma. A educação moderna e suas universidades estão completamente em escuridão quanto a este conhecimento tão simples. É um fato científico que estamos mudando de corpo a cada instante e após deixarmos este corpo teremos de aceitar outro corpo. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Deixa eu printar isso aqui. Cadê seu corpo de bebezinha? Cadê o seu corpo de mocinha? Cadê o corpo que eu conheci quando eu te conheci? Está junto com o meu lá atrás. Já era. Agora temos um corpo. Falar a bobagem que todo mundo fala. Temos um corpo da melhor idade. Tá bom. Velhice é muito bom. Nossa, velhice é uma coisa maravilhosa. E todo mundo é livre para envelhecer. Na verdade, todo mundo é obrigado a envelhecer, a pegar um corpo que está envelhecendo. Cada dia, cada vez que o sol se põe, leva consigo mais um dia. A música da banda Shakti fala isso, Bimala. O nascimento é uma contagem regressiva para a morte. E fazem aniversário ainda, comemoram aniversário, né? Tem que fazer. Bom, o aniversário consciente de Deus é perfeito, mas o aniversário materialmente falando é uma loucura, né? O cara comemora mais um ano envelhecido, mais um ano envelhecida. E na prática ninguém quer envelhecer, né? Todo mundo fica fazendo a festa do estica e puxa. Faz tempo que eu não falava isso, né? Faz tempo que eu não falava isso, Bimala. A festa do estica e puxa, né? Corta, remenda, costura, põe borracha, põe plástico, põe um monte de porcaria para tentar manter a juventude. Nossa, eu não tinha notado que você tem uma covinha. Não é minha covinha, é meu umbigo. É meu umbigo. O cara esticou tanto a pele que o umbigo foi parar no queixo. Tá louco, viu? A moda, já passou a moda de boca de peixe? Todo mundo com boca de peixe, já passou essa moda? Ainda não. É muita loucura. Tá, é um fato científico que estamos, tá, já parei de falar. É um fato científico que estamos mudando de corpo a cada instante. E após deixarmos este corpo, teremos de aceitar outro corpo. Também é possível sabermos como aceitaremos o próximo corpo e que tipo de corpo será. Se alguém, por exemplo, está estudando, ele pode entender que, caso passe nas provas, será engenheiro ou médico. Analogamente, você pode se preparar nesta vida para se tornar algo na vida seguinte. Bárbara, a esposa de Bob, pergunta: podemos decidir o que queremos ser na vida seguinte? E Prabhupada responde: sim, podemos.
Nós decidimos que na vida seguinte iremos para Deus, Krishna, de volta ao lar, de volta à morada eterna. Suponha que você queira tornar-se uma pessoa culta. Após a decisão de que você será engenheira ou médica, você se prepara e se educa com este objetivo. Analogamente, você pode decidir o que fará na vida seguinte. Caso você não decida, contudo, a natureza material o fará por você. E Bárbara faz outra pergunta. Há alguma possibilidade de eu ter sido consciente de Deus, Krishna, em minha última vida? E Prabhupada responde, isso não é importante, mas é fato que você pode se tornar. Aproveite nosso movimento para a consciência de Deus, Krishna. Quando alguém é perfeitamente devoto de Krishna, ele não volta a nascer aqui. Caso, no entanto, haja uma pequena deficiência, é possível que ele volte. Porém, se há alguma deficiência, ele volta a nascer em uma boa família. Suchinam Shrimatan Gehe Yoga Birashto Bijayate 6:41. Em português, o yogi mal-sucedido nasce em uma família religiosa ou aristocrática. A inteligência humana pode decidir sobre o futuro em virtude do que? Em virtude do que você pode tomar tais decisões? Vou ler de novo. A inteligência humana pode decidir sobre o futuro. Em virtude do que você pode tomar tais decisões? Nós, seres humanos, temos poder discriminatório. Se eu fizer isto, irei me beneficiar. Se eu fizer aquilo, não me beneficiarei. Semelhante tendência existe na vida humana e a mesma deve ser utilizada corretamente. Civilização humana significa que devemos buscar conhecer a meta de nossa vida e assim tomar nossas decisões. E Bárbara pergunta, alguma vez o Senhor viu Krishna? E Prabhupada responde, sim. Viu mesmo? Ela pergunta de novo, viu mesmo? E Prabhupada responde, sim, eu o vejo diariamente, a cada instante. E Bárbara pergunta, mas não no corpo material, certo? E Prabhupada responde, Krishna não tem corpo material. E Bárbara fala, bem, aqui no templo há quadros de Krishna. E Prabhupada responde, aquilo não é um corpo material, senão que você vê materialmente porque tem olhos materiais. Por ter olhos materiais, você não pode ver a forma transcendental. Daí ele bondosamente parecer estar em um corpo material para você poder vê-lo. Contudo, não é porque ele gentilmente se apresentou de uma maneira perceptível a você que ele tenha um corpo material. Suponha que o presidente dos Estados Unidos venha gentilmente à sua casa. Isso não significa que a posição dele e a sua posição sejam iguais, senão que isso é uma gentileza dele. Analogamente, como não podemos ver Krishna com nossos olhos atuais, Krishna aparece diante de nós como uma pintura, como uma estátua de pedra ou de madeira, mas Krishna não é diferente dessas pinturas e estátuas, porque tudo é Deus, Krishna. E Bárbara pergunta, depois que morremos, o que acontece com o nosso espírito? Aqui é onde as pessoas falam tudo errado, né? As pessoas acham que temos um espírito. As pessoas acham que temos uma alma. Não, nós não temos um espírito, nós não temos uma alma. Nós somos espíritos, nós somos almas. Mas vamos voltar aqui à pergunta da Bárbara. E Bárbara pergunta, depois que morremos, o que acontece com o nosso espírito? E Prabhupada responde, obtemos outro corpo. Bárbara pergunta, imediatamente? E Prabhupada responde, sim. Quando você vai mudar de apartamento, por exemplo, você primeiro monta o seu novo apartamento e só então deixa o antigo.
E Bárbara pergunta, então podemos saber que tipo de corpo obteremos? E Prabhupada responde, sim. A Bárbara é indagadora igual o Bob, né, Bímola? Deu certinho o casal, né? Ele pergunta bastante e ela pergunta bastante também. Se você quer conhecer a verdade, tem que perguntar mesmo. Perguntar para quem sabe. E Prabhupada responde, sim, contanto que sejamos qualificados. Caso contrário, a natureza tomará as providências necessárias. Quem tem conhecimento sabe o que existe, mas para quem não o tem, a natureza toma as providências necessárias. Vai naquela onda lá, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, você vai ver onde vai parar. Vai parar em corpos de cães, gatos, macacos, porcos ou outros corpos inferiores. Quem tem conhecimento sabe o que existe, mas para quem não o tem, a natureza toma as providências necessárias. Se você não sabe o que significa isto, que você não preparou a sua vida, de modo que acidentalmente no momento da morte sua mentalidade criará outro corpo, o qual será fornecido pela natureza? Bob pergunta, se Krishna controla tudo, como Krishna? Deixa eu falar a pergunta pelo menos, para parar na pergunta aqui, Bímola. Não é fácil não, hein? Tá louco. Pelo menos a pergunta aqui. Foi confusa a resposta aqui de Prabhupada. Vou ler de novo a resposta de Prabhupada e a pergunta, tá? E parar. Pode ser? Eu fiz uma confusão danada aqui, ó. Prabhupada fala aqui, caso contrário, né? A natureza, se você não providenciar o próximo corpo, se você não planejar o próximo corpo, a natureza tomará as providências necessárias. Quem tem conhecimento sabe o que existe, mas para quem não o tem, a natureza toma as providências necessárias. Se você não sabe, isso significa que você não preparou a sua vida, de modo que, acidentalmente, no momento da morte, sua mentalidade criará outro corpo, o qual será fornecido pela natureza. E o Bob pergunta onde a gente vai parar, né? Bob pergunta, se Krishna controla tudo, como Krishna controla o não devoto? Ctrl D, tá? Bob. Se Krishna controla tudo. Se Krishna controla tudo, calma. Como Krishna controla o não devoto? Como Krishna, tá bom, né? Já dá para lembrar. Então paramos aqui. Se Krishna controla tudo, como Krishna controla o não devoto? Então, mas você que não quer parar de ler esse livro, Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso do Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, a única opção é ler na tela. Mas se você quer o Gita na mão, que tem todas as respostas, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link, os links, né? É o quinto link. Tá aí, ó, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com
Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que mais que nós vamos fazer? Agenda. Tá, agenda, Bímola, vamos lá na agenda, calma, estou procurando aqui. Tem um monte de janela aberta aqui. Qualquer hora esse computador vai travar, você vai ver. O Festival Convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shirimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá com... dá tempo ainda. Dependendo da cidade e o estado, dá tempo ainda, Bímola. Tá, e se não der tempo, já se programe para o próximo final de semana. E não perca esse festival de jeito maneira, tá bom? Então tá bom. O que a gente ia falar? Parece que a gente prometeu. Tinha uma promessa aí. Não lembra? Parece que eu prometi que ia falar não sei o que aí. É verdade. O desenho de Rama. Eu já falei, mas não falei certo, né? Tá. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, na primeira linha está lá o link LHK, na primeira linha. Já cliquei, calma, já cliquei, tá abrindo, tem tudo aí, ó. Tem um monte de links, tem links aí para tudo. Desenho de Rama, letra D. Aqui, ó, desenho de Rama. Peraí, deixa eu cortar o áudio. Vou clicar aqui para ver se está funcionando o link, hein, Bímola? Desenho de Rama. E aí, ó, tá vendo? Já mudaram o link. Vai ter que corrigir esse link aí. E se você ver algum link que não funciona no nosso site, por favor, nos ajude falando aí pra gente, que a gente vai ou tirar ele ou achar um novo link. Tá vendo, Bímola? Por que tem que olhar, conferir? Por isso, desenho de Rama. No YouTube, Ramayana. Ramayana com Y. Ramayana. A internet é boa quando funciona. Estou procurando aqui, ó. Achei aqui, ó. É um desenho para gente grande, 2 horas e 5 minutos. Dublado. Não vou pôr o som, vai dar problema, vai cortar nossas lives e podcast num monte de país, um monte de lugar aí. Deixa eu marcar aqui para não perder. Cante Rama sem parar. Sitaram, 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 Sitaram. Mantra lindo, né? Dá vontade de ficar assistindo, tá? Continuar o programa, tá bom. A Bímola vai corrigir aí, mas você procura aí Ramayana com Y, Ramayana com Y, mas a gente vai
A Bímola vai consertar hoje. Né, Bímola? Tá bom. O desenho de Rama, o desenho para gente grande. Então, toda essa história aqui aconteceu por volta de 2 milhões de anos atrás. Comprovado pela NASA. A NASA documentou essa ponte de pedra que o Senhor Amachanda construiu da Índia até Lanka. Aí, ó, provas arqueológicas. Tá, já parei de falar, então vamos... O que nós vamos fazer, hein? Vamos cantar. Vamos tentar cantar os mantras. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswati vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam Nashta prayeshu abhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati utamashloke Bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Maharajanimi, encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vastadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Peraí. Página 144, linha 3. Ah, tá aqui, ó. Peraí, deixa eu entortar a tela aqui para não ofuscar. É melhor no tio cego que nem o tio. Agora vai. Às vezes, essas pessoas tolas especulam que se uma árvore cai na floresta e ninguém ouve, na verdade não haverá som. As almas condicionadas não consideram que, como a suprema personalidade de Deus, Krishna, é onipenetrante, está fora de cogitação ninguém ouvir. O Senhor Krishna sempre ouve.
Como se afirma no 13º capítulo do Bhagavad Gita 13:14, Sarvata Shruti Mauloke, em português, o Senhor Krishna, o Senhor Supremo, ouve tudo. Ele é o Padrashta, em português, a testemunha de tudo. Bhagavad Gita 13:23, está vendo? Tudo está no Bhagavad Gita como ele é. Nesse verso a palavra Bhagavato Tatmaha, Bhagavato Tamaha, está certo, Bimala. O devoto mais avançado, em português, né, o devoto mais avançado, indica que existem aqueles que não são materialistas grosseiros, mas que não são os devotos mais elevados. Segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, aqueles que não conseguem distinguir propriamente entre devotos e não devotos, e que, portanto, nunca adoram os devotos puros do Senhor Krishna, são conhecidos como Kanishta Adhikaris, devotos no nível mais baixo de serviço prático e amoroso a Deus, os devotos neófitos, os devotos de terceira classe. Semelhantes devotos de terceira classe ocupam-se na adoração ao Senhor Supremo Krishna, sobretudo no templo, mas são indiferentes aos devotos do Senhor Krishna. Adoram Deus, mas não os devotos de Deus. Dessa maneira, os devotos neófitos, né, Bimala? Dessa maneira, eles não compreendem a seguinte afirmação do Senhor Shiva no Padma Purana. Prabhupada cita o verso aqui em português. Ó Devi, o mais elevado sistema de adoração é aquele em que se adora o Senhor Vishnu. Acima disto está a adoração ao Tadiya, ou a todas as coisas pertencentes a Vishnu. Srila Prabhupada faz o seguinte comentário sobre este verso. Shri Vishnu é Satchitananda Vigraha. Do mesmo modo, o servo mais íntimo de Deus, Krishna, o mestre espiritual, e todos os devotos de Vishnu são Tadiyas. Devemos considerar que o Satchitananda Vigraha, o mestre espiritual, os devotos de Deus e as coisas utilizadas por ele são Tadiyas, e sem nenhuma dúvida adoráveis por todos os seres vivos. Eu acho que esse Tadiya também pode ser traduzido como parafernália, né? Parafernália completa de Deus. O Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 12:38 fala sobre isso no significado. Em geral, o devoto de terceira classe é ávido por ocupar suas qualificações materialistas no serviço ao Senhor, considerando tal habilidade material como sinal de devoção avançada. Porém, através... Nossa, que foi uma cacetada, hein, na nossa cara, hein? Na cara de quase todos, né, Bímola? Em geral, o Kanishta Adhikari, o devoto de terceira classe, é ávido por ocupar as suas qualificações materialistas no serviço ao Senhor Krishna, considerando tal habilidade material como sinal de devoção avançada. Porém, através do contínuo serviço ao Senhor Supremo Krishna e aos devotos ocupados em propagar a missão do Senhor Krishna, o devoto de terceira classe também avança em sua compreensão e chega ao nível de dedicar as suas atividades ao benefício dos devotos de Deus mais avançados. Mesmo esses devotos de terceira classe, os neófitos, podem ajudar as entidades vivas comuns através de sua associação, já que o devoto de terceira classe, ao menos, tem fé em Krishna e a Suprema Personalidade de Deus. Vou ler de novo. Ao menos ele tem fé em que Krishna é a Suprema Personalidade. Agora saiu certo, eu errei aqui, Bim. É que o conhecimento ele deslumbra, é deslumbrante esse conhecimento, né? Ele é completo, perfeito, ilimitado e deslumbrante. Mesmo esses devotos de terceira classe podem ajudar as entidades vivas comuns através de sua associação,
já que o devoto de terceira classe, ao menos, tem fé em que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Devido a esta fé, o devoto de terceira classe, aos poucos, torna-se adverso àqueles que se opõem ao Senhor Krishna. À medida que se torna mais e mais adverso àqueles que odeiam a suprema personalidade de Deus, Krishna, e sente-se mais atraído à amizade com outros servos fiéis do Senhor, o devoto de terceira classe aproxima-se do nível de segunda classe, chamado Madhyama. Na fase de Madhyama, o devoto vê o Senhor Krishna como a causa de todas as causas e a meta principal da propensão amorosa de todos. Ele vê os devotos de Deus como seus únicos amigos neste mundo mórbido e fica ávido por trazer as pessoas inocentes para o refúgio da sociedade dos devotos de Deus. Além disso, o devoto de segunda classe evita estritamente associar-se com os inimigos declarados de Deus, Krishna. Quando essa qualificação intermediária amadurece, o conceito de qualificação suprema começa a se apresentar, isto é, chega-se à fase de Uttama Adhikari, devoto de Deus de primeira classe. O mestre de terceira classe, é isso mesmo, Bimala? Tá. É isso mesmo, o mestre de terceira classe que está apegado apenas à execução de cerimônias religiosas e adoração à deidade e destituído de apreço por outros devotos de Deus, sobretudo por aqueles que estão pregando a mensagem do Senhor Krishna, atrairá, em especial, pessoas interessadas no árido cultivo de conhecimento. Nossa, por isso que a gente tem que ler os livros de Prabhupada todo dia, né, Bimala? Prabhupada falou, quem não lê, não fica nessa consciência. Lembrando isso mesmo, né? Prabhupada falou que encontraríamos demônios até na posição de mestre espiritual, ocupando a posição de mestre espiritual. E aqui ele está falando do mestre espiritual de terceira classe, o Kanishta Adhikari, que está apegado apenas à execução de cerimônias religiosas e adoração à deidade no altar e destituído de apreço por outros devotos de Deus, sobretudo por aqueles que estão pregando a mensagem do Senhor Krishna. Atrairá em especial pessoas interessadas no árido cultivo de conhecimento. À medida que desenvolve piedade mundana, a entidade viva orgulhosa devota-se ao trabalho regulado e nobremente tenta desapegar-se dos frutos de seu trabalho. Através desse regulado trabalho desapegado, conhecimento ou sabedoria pouco a pouco se desenvolvem. À medida que conhecimento ou sabedoria tornam-se preeminentes, o materialista piedoso fica atraído pelo altruísmo e pelo trabalho beneficente e abandona as atividades pecaminosas grosseiras. Caso seja afortunado, ele então torna-se favorável ao transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Desejando o mero entendimento intelectual do serviço prático e amoroso a Deus, esse materialista piedoso talvez busque refúgio aos pés de um devoto neófito. Se for capaz de avançar a qualificação de devoto de Deus de segunda classe, ele então se sentirá atraído por um devoto de Deus ocupado ativamente na pregação da consciência de Deus, Krishna. E ao lograr a maturidade plena na plataforma de devoção intermediária, ele fica atraído ao nível do devoto de Deus de primeira classe e pela graça de Krishna em seu coração recebe um vislumbre da elevada posição do mestre espiritual de primeira classe. Caso prossiga gradualmente no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, a pessoa se estabelece como um devoto de Deus de primeira classe,
Nesta fase, todas as suas ações, movimentos e ocupações na pregação são dedicados tão somente à satisfação de Deus, Krishna. A potência ilusória Maya não tem poder para derrubar ou cobrir semelhante entidade viva purificada. No Upadeshamitra 5, Srila Rupa Goswami descreve esta fase da vida como Bhajana Vigyan Ananya Nindadi Sunyaridam. O devoto de primeira classe, dotado de poder pelo Senhor Supremo Krishna, Yogeshwara, possui a capacidade para aqui, tá bom. Onde vai falar do devoto de Deus de primeira classe, dotado de poder. Página 146. Peraí. 3, 6, 9, 10. Linha 10. Página 146, linha 10. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí. Livros novos. Já cliquei, já apareceu o link, é o primeiro link. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O mundialmente famoso Krishna Book, né, Bimala? O livro de cabeceira que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Calma. Deixa eu aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Entendi que dá certo, vai certinho. Está aqui. Paramos aqui, onde a lei védica declara que todo ser vivo vive por comer os restos dos alimentos oferecidos à personalidade de Deus, Krishna. Em grandes sacrifícios, a lei é que Narayana deve estar presente como a suprema deidade predominante do sacrifício, e depois que o sacrifício é executado, os restos dos alimentos são distribuídos entre os semideuses. Isso se chama Jagya Bhaga. Todo semideus tem uma cota de Jagya Bhaga, que ele aceita como alimento. Como misericórdia, né, Bímola? É praçada, misericórdia de Deus. A conclusão é que os semideuses não são poderosos independentemente. Eles são postos como diferentes executivos sob a ordem da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. E eles comem Krishna Prasadam, ou os restos dos sacrifícios. Eles executam a ordem da Suprema Personalidade de Deus, exatamente de acordo com o seu plano. É porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. A Suprema Personalidade de Deus está no segundo plano e suas ordens são cumpridas por outros. Só parece que ele, Krishna, é impessoal.
No nosso modo materialista grosseiro, nós não podemos conceber como a pessoa suprema está acima das atividades impessoais da natureza material. Portanto, o Senhor explica no Bhagavad Gita que não há nada superior a Ele, mesmo... Vou ler de novo. Portanto, o Senhor Krishna explica no Bhagavad Gita que não há nada superior a Ele mesmo e que o Brahman impessoal é de modo subordinado, situado como uma manifestação de seus raios pessoais. Shripada Srila Sridhara Swami assim compôs um belo verso a esse respeito. Deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que não tem sentidos materiais, mas por cuja direção e vontade todos os sentidos materiais funcionam. Ele é a suprema potência de todos os sentidos materiais ou órgãos sensuais. Ele é onipotente, Ele é o supremo realizador de tudo. Portanto, Ele é adorável por todos. A essa pessoa suprema eu ofereço minhas respeitosas reverências. Krishna em pessoa declara no Bhagavad Gita que Ele é Purushottama, que significa a suprema personalidade. Purusha significa pessoa e o Tama significa supremo ou transcendental. Também no Bhagavad Gita o Senhor Krishna declara, porque Ele é transcendental a todos os seres sensíveis e inanimados, Ele é, portanto, conhecido como Purushottama. Em outro local, o Senhor Krishna diz da mesma forma que o ar está situado no céu todo penetrante. E assim todos estão situados nele, e todos agem sob sua direção. Os Vedas personificados continuaram. Nosso querido Senhor Krishna, eles oraram, você é igual para todos, sem nenhuma parcialidade em direção a um tipo particular de ser vivo, como suas partes e parcelas. Todos os seres vivos desfrutam ou sofrem em diferentes condições de vida. Eles são justamente iguais às fagulhas de um fogo. Justamente igual, fagulhas dançam sobre o fogo ardente. Todos os seres vivos dançam sob seu suporte. Você providencia a eles tudo o que eles desejam, e ainda assim você não é responsável pela posição deles de desfrute ou sofrimento. Deus não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias ações. Existem diferentes tipos de seres vivos, semideuses, seres humanos, animais, árvores, pássaros, feras, germes, vermes, insetos e aquáticos. E todos desfrutam ou sofrem na vida por repousarem em você. Os seres vivos são de dois tipos. Uma classe é chamada sempre liberado, Nitya Mukta, e a outra classe é chamada Nitya Bada, que somos nós, né? Os seres vivos Nitya Mukta estão no reino transcendental, a maioria. E os Nityabadas, que somos nós, né, estão no mundo material, nós as almas condicionadas. No mundo transcendental, ambos, o Senhor Krishna e os seres vivos estão manifestos em seu status original, como fagulhas vivas num fogo ardente. No mundo material, apesar do Senhor Krishna ser todo penetrante em seu aspecto impessoal, os seres vivos esqueceram sua consciência de Deus, Krishna, justamente igual fagulhas, às vezes caem de um fogo ardente e perdem sua condição brilhante original. Algumas fagulhas caem sobre o capim seco e assim acendem outro grande fogo. Isso é uma referência aos devotos puros de Deus, que sentem compaixão pelos pobres e inocentes seres vivos.
O devoto puro ilumina a consciência de Deus, Krishna, nos corações das almas condicionadas. E assim o fogo ardente do mundo transcendental se torna manifesto, mesmo dentro deste mundo material. Algumas fagulhas caem na água, elas imediatamente perdem o seu brilho original e ficam quase extintas. Isso é comparado aos seres vivos que tomam seu nascimento no meio de materialistas grosseiros, que nesse caso sua consciência de Deus, Krishna original, se torna quase extinta. Algumas fagulhas caem no chão e permanecem num ponto intermediário entre as condições ardente e extinta. Assim, alguns seres vivos são sem consciência de Deus, Krishna. Alguns estão no meio entre ter e não ter consciência de Deus, Krishna. E alguns estão realmente situados em consciência de Deus, Krishna. Os semideuses nos planetas superiores, a começar pelo Senhor Brahma, Indra, Chandra, o Deus do Sol, o Deus da Lua e vários outros semideuses, todos são conscientes de Deus, Krishna. Sociedade humana está entre os semideuses e os animais, e assim alguns são mais ou menos conscientes de Deus, Krishna. E alguns são completamente esquecidos da consciência de Deus, Krishna. O terceiro grau de seres vivos, chamado os animais, feras, plantas, árvores e aquáticos, esqueceram completamente a consciência de Deus, Krishna. Esse exemplo declarado nos Vedas das fagulhas de um fogo ardente é muito apropriado para entender a condição de diferentes tipos de seres vivos. Mas acima de todos os seres vivos está a suprema personalidade de Deus, Krishna, ou Purushottama, que é sempre liberado das condições materiais. A questão pode ser levantada por meio... Para aqui? Mas não tocou o sininho? Agora tocou. Tá bom, Bímola, vamos parar aqui. Vamos parar aqui onde a questão pode ser levantada. Por que os seres vivos caíram por acaso em diferentes condições de vida? E esse porquê é bem abrangente, né? Por quê? Por que, Bímola? Porque tem 8.400.000 espécies diferentes que a gente pode cair. Por que eu caí no terceiro mundo? Numa cidadezinha pequenininha, nascido de pai e mãe demônios? Por quê? Tem tantos porquês, e todos os porquês serão respondidos nas escrituras védicas. Tá, já parei de falar, mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o 6º link. Você clica aí, Krishna Book, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari Jayorada Madhava
Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Mrajajanaranjana Yashodanandana Mrajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Mrajajanaranjana Yashodanandana Mrajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.